Tocantins, em toda a região tocantina. Estamos chegando no Maranhão também, lá em Marabá, no nosso estado do Pará, e em qualquer ponto deste grande Brasil, aonde quer que chegue o sinal da sua TV Girassol, o nosso melhor muito obrigado. Está começando a partir de agora, 28 de junho, o seu jornal de todas as noites. Falamos hoje de renovação espiritual. Eu não sei de quem é a história, mas eu falo que um certo americano saiu à procura de um sábio, certa vez, e foi até o Cairo, lá no Egito. Chegando lá, ele encontrou esse sábio. Uma casebre, casinha pequenininha, apenas o essencial, mas rodeado de livros. O americano ficou decepcionado e perguntou ao sábio: onde estão os seus móveis? O velho sábio levantou a cabeça, olhando para o seu interlocutor e disse: e onde estão os seus? O americano, mas rapidamente respondeu: ah, professor, eu estou aqui apenas de passagem. E o velho professor retrucou: e eu também. Acredite, senhores telespectadores, nós estamos aqui de passagem. A renovação espiritual é uma data que marca o início de uma consciência mundial, aonde todos devem voltar o seu pensamento, alegrar os seus espíritos para uma causa comum, a do gênero humano. Está começando o seu jornal Girassol. Vamos então a um breve intervalo, mas antes nós temos um giro de notícias. Não saia daí. Região Norte do Tocantins tem ordem de serviço autorizada pelo governo e receberá obras em rodovias estaduais. O governo Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras, a AGETO, assinou nesta terça-feira, dia 28, na cidade de Wanderlândia, ordens de serviço para início da obra de conservação e manutenção da rodovia estadual TO-010, ao entroncamento com a BR-153 em Wanderlândia e ao entroncamento com a TO-416 em Riachinho, com extensão de 54,9 km. Mais 7 praças da família serão entregues, levando mais qualidade de vida para a população maranhense. Somente nesta semana, mais 7 praças da família serão inauguradas, beneficiando diversas cidades maranhenses. As obras realizadas pela Secretaria de Estado do Governo fazem parte de um conjunto de ações implementadas pelo Governo do Maranhão para revitalizar espaços públicos, oferecendo comodidade que proporcionam a convivência, o esporte e o lazer. O governo do Tocantins estima capacitar mais de 500 profissionais até o final de 2022 por meio de cursos do Integra PC. Cerca de 500 profissionais que compõem as Forças de Segurança do Tocantins serão capacitados até o final de 2022 por meio dos cursos promovidos pela Integra PC, projeto realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública por meio da Escola Superior de Polícia, a ESPOL. A abertura realizada na manhã desta terça-feira, dia 28, no Teatro Cora Coralina, em Paraíso do Tocantins, contou com a presença do titular da SSP, Vladimir Costa, do delegado-geral Claudemir Ferreira e de representantes do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública do Estado, das Forças de Segurança locais e de sindicatos. O governo do Tocantins dá início à Rota da Pecuária com apresentações das tecnologias na região centro-norte do estado. O governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, SEAGRO, realiza pela primeira vez o projeto Rota da Pecuária para apresentar aos pecuaristas e aos produtores as tecnologias sustentáveis utilizadas principalmente na criação de gado de corte no estado. Mais de 200 produtos vencidos foram apreendidos pela Operação Proconsumidor realizada pelo Ministério Público, em conjunto com o PROCON e alguns órgãos do município de Colinas. As inspeções ocorreram entre os dias 20 e 24 de julho. Ao todo, 17 estabelecimentos foram fiscalizados, como supermercado, açougues e restaurantes.
A ação conjunta impediu que 221 produtos com a validade fora do prazo fossem comercializados. O governo do Tocantins cria linha de crédito de até 10 mil para a juventude. A juventude empreendedora tocantinense agora pode contar com a linha de crédito de até 10 mil com baixas taxas de juros. Isso é possível graças ao programa Juventude Empreendedora, que pretende formar mais de 7.400 jovens em De volta com seu jornal Girassol, edição desse 28 de junho de 2022. Falamos agora sobre a regularização fundiária aqui na região do Bico. Desta vez, a nossa equipe acompanhou a entrega de títulos lá na cidade de Praia Norte. Vamos à matéria. O projeto Regulariza Praia Norte entregou títulos de propriedade a moradores da Vila Tucum e do Conjunto Popular nesta terça-feira, dia 28, com a presença de autoridades e da população. Corregedora, no que consiste essa regularização fundiária que vai ser feita a partir de hoje aqui em Praia Norte? Bom, essa regularização fundiária é um projeto que nasceu através do núcleo de regularização fundiária, que é o núcleo da corregedoria, em que nós detectamos que as pessoas não têm os títulos de propriedade de seus imóveis. Então, essa regularização fundiária nada mais é do que dar ao cidadão o seu título de propriedade, que é feito através de parcerias com o Poder Judiciário, com os municípios, com o Estado, através da Tocantins Parcerias, o INCRA e a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. E esse trabalho aqui, especificamente em Praia Norte, foi feito com a SPU, que é um trabalho, foi fundamental nesse trabalho, porque toda a área urbana aqui de Praia Norte era uma área do INCRA. E essa área foi doada para o município, para que o município, após, fizesse essa regularização fundiária, entregando os títulos para todos os proprietários. O projeto é desenvolvido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça aqui do Tocantins. Vocês viram a entrevista com a corregedora e agora estamos com o presidente do tribunal. Presidente, qual é o benefício que essa regularização vai trazer para a comunidade? Ela traz muitíssimos benefícios. Primeiro que vai regularizar, né? A pessoa vai deixar de ser um ocupante, ou um invasor, ou um posseiro, para ser um proprietário. Ter o seu título registrado, documentado. E para a cidade é importantíssimo que através da regulação fundiária é que as autoridades que administram a cidade, o município, obterão recursos, né? Através de parlamentares, da União, do próprio governador do estado. Então é uma gama de benefícios importante, dá segurança jurídica aos moradores, valoriza os imóveis, aumenta a arrecadação do município, de forma que é um leque muito grande de benefícios. Como os imóveis aqui de Praia Norte pertencem à União, estamos com o superintendente de patrimônio da União. Superintendente, essa ação que está acontecendo hoje aqui, acontece só em Praia Norte ou em outras cidades do Bico, do Papagaio, do Tocantins e país? O processo de regularização fundiária de Praia Norte, ele perpassou em todo momento pelo patrimônio da União, pelo fato de um município estar inserido dentro de uma gleba federal, de responsabilidade da SPU, a regularização. Fizemos todo o trâmite administrativo de doação ao município, de todo o núcleo urbano e área de expansão. Estamos aqui nesse momento para efetivar a entrega de aproximadamente 150 títulos, já decorrentes dessa entrega que foi realizada há mais ou menos uma semana e meia atrás. Temos outros municípios na região do Bico, a gente sabe que a região do Bico do Papagaio, vários municípios estão dentro dessas glebas arrecadadas da União e tem processos de competência da SPU e processos que são de competência do INCRA. Dentro da competência da SPU, a gente tem entregado todo um remanescente aí, já foi entregue sítio novo, já converteu em regularização fundiária.
Nós temos também o município de São Bento, que será entregue pela SPU o mais breve possível, e concluir o processo de Praia Norte garantirá o desenvolvimento social, garantirá o direito de propriedade e o desenvolvimento econômico do município, porque a gente sabe que a política de regularização fundiária, ela perpassa também por o caráter econômico. Por meio da regularização, o particular pode vir a buscar o melhoramento do seu imóvel, pode vir a buscar em financiamentos, dar em garantia seus imóveis. Então é justamente garantindo o direito da propriedade, garantindo o direito de moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana. A regularização fundiária, ela ocorre a todo o país. O Patrimônio da União é responsável pela regularização de todas essas áreas. A gente fala de regularização fundiária, mas também a gente é responsável pela regularização dos terrenos marginais dos rios federais, pelas praias fluviais nos rios federais. Então isso ocorre a nível de Brasil. Nós sabemos que estamos dentro da Amazônia Legal. A Amazônia Legal tem um passivo muito grande de regularização, e a SPU, por meio da nossa unidade central, a nossa secretária, tem trabalhado efetivamente nessas políticas públicas do governo federal, garantindo todos esses direitos das famílias que ocupam essas áreas. O projeto Regulariza Praia Norte é feito em parceria com a Prefeitura Municipal, e estamos aqui com o prefeito Oximin Araújo. Prefeito, a maior parte da cidade não está ainda regularizada. Quais são os impactos disso? A questão da regularização fundiária urbana, ela é uma realidade dentro do município de Praia Norte, porque nessa parceria com a SPU, iremos entregar os títulos nesse primeiro momento para 98 propriedades, porque o que acontece? Todas essas áreas da região do Pico-Papagaio, elas pertencem, na maioria da sua parte, à Superintendência da União. E a gente, em parceria com a SPU, a gente vai dar os títulos definitivos de suas casas, porque as pessoas não possuem esse título, podendo assim comercializá-las, podendo assim pegar empréstimo e ter a dignidade de ter o documento da sua casa em mãos. Até porque fica prejudicada a população sem a regularização na hora da venda, questões legais, certo? Justamente, porque esse projeto vem justamente a regularizar a situação destas famílias, entendeu? Que se encontram alocadas em suas propriedades, mas que não possuem o título delas. Não é realmente o dono legítimo dessas propriedades. E a gente está entregando 100% cartorada essas propriedades, ou seja, a custo zero para a população. Então, esse projeto, ele vai até 2025, na intenção de regularizar 100% de todas as propriedades urbanas do município de Praia Norte. Muito obrigado pela sua audiência. Nós falamos da regularização fundiária lá na cidade de Praia Norte. Esse trabalho vai se estender em outros municípios. Aguarde. Quem não tem documento, não tem a sua casa, não tem o seu lote. É muito importante a comunidade participar. Parabéns ao prefeito Oximin, toda a sua equipe, e que estão fazendo um belo trabalho regularizando a vida, o terreno e a casa de cada município de Praia Norte. E agora, nossos telespectadores, nós falamos de educação. A cidade de Augustinópolis vive uma fase esplêndida. É isso mesmo. Já contamos com diversos cursos, como medicina, direito, enfermagem, tecnologia e gestão de agronegócio, contabilidade. Esses cursos são todos oferecidos em nossas faculdades. Mas e o ensino médio? O ensino médio em Augustinópolis, a referência é o Colégio Estadual Manuel Vicente Souza. O Colégio Manuel Vicente Souza aniversariou no último dia 14 de maio 42 anos de existência. 42 anos preparando as nossas crianças, os nossos jovens, para um futuro melhor. E assim, melhorando a qualidade de vida, melhorando o nível social do nosso povo em Augustinópolis. Na noite de hoje eu tenho a alegria de recebê-lo aqui em nossos estúdios, o diretor daquela instituição, inovador, sonhador, é o professor Vitor. Eu vou convidá-lo para vir nos falar um pouquinho sobre
O processo de aprendizagem durante a pandemia é isso mesmo. Como o Colégio Manuel Vicente Souza, nos seus 42 anos, enfrentou essa pandemia do Covid. Como nós estamos hoje, podemos falar após pandemia, mas ainda não podemos descuidar. Os casos estão acontecendo. Professor Vitor, muito boa noite, muito obrigado por vir aos estúdios da sua TV Girassol. Nos diga então como é que andam os trabalhos do Manuel Vicente nesse período pandêmico, pós-pandêmico. Como é que estão os nossos alunos no Manuel Vicente? José, primeiramente, boa noite. Boa noite a você, boa noite a quem nos assiste. E te falar que assim, o Colégio Manuel Vicente Souza, o Colégio Estadual Manuel Vicente Souza, né, o CMVS, é uma instituição que está prestando serviço educacional desde 1980. Então, agora em 2022, completamos 42 anos de existência e transformando a sociedade através da educação. E durante esses 2 últimos anos de pandemia, né, que fomos afetados pela pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né, e fazermos uma educação diferente de tudo aquilo que nós já estávamos habituados a fazer. Né? Então, desde uma adaptação dos profissionais a esse novo momento, aos alunos, também a este novo cenário, mas assim, algo que nos alegra e que se tornou muito gratificante foi perceber que todo o esforço, todo o estudo, toda a dedicação que a equipe do CMVS teve, ela foi muito exitosa. Nós montamos um plano de trabalho muito sistemático, pautado pelo direcionamento da Secretaria de Educação do Estado, que, diga-se de passagem, merece o nosso respeito e admiração, que a SEDUC Tocantins ela tem desempenhado um trabalho brilhante, e a atuação deles durante o período de pandemia, né, agora principalmente nesses últimos meses, tem sido algo realmente que precisa ser reconhecido. Diretor, quais as dificuldades nesse período para manter o aluno na sala de aula, conscientizar os pais da necessidade deles estarem ali? Como foi essa nova experiência? Olha, como estava te explicando, durante esse período pandêmico, nós montamos um plano de trabalho arrojado que veio desde estúdios com aulas, com videoaulas para os meninos, né, para os estudantes. Todos os dias, de segunda a sexta, os estudantes estavam tendo videoaulas, material gráfico preparado pelos professores, né, com uma linguagem muito bem explicativa. Organizamos uma central 0800 para atender aqueles alunos que não tinham acesso à internet, uma plataforma virtual de aprendizagem para os alunos do contraturno, né, durante um período eles assistiam videoaula, no contraturno eles estavam realizando atividades no AVA da escola. Então, assim, tudo isso foi muito desafiador porque era novo, tanto novo para os professores que tiveram que se adaptar às novas tecnologias e novo aos estudantes, que era uma escola diferente, uma escola que eles não saíram mais de casa, né, para ir até a escola, e a escola foi até a casa deles. Então, esse foi um processo um pouco complicado de trabalhar, né, mas o resultado final ele foi muito satisfatório, porque nós analisamos os nossos resultados agora no início do ano, através da avaliação do CAED, e nós percebemos que os nossos estudantes eles tiveram uma regressão, mas não foi uma regressão muito significativa, por causa do trabalho que a equipe realizou durante esses 2 períodos de pandemia. Significa dizer que o Manuel Vicente, na condição de ensino médio, tem, de fato, uma super equipe. Sim, professores graduados, com especialização, professores como falei, com especializações, tanto estricto sensu como lato sensu, que é o mestrado, né, e pós-graduação. E é uma equipe muito, muito qualificada e muito comprometida com o trabalho. É algo assim que realmente é de encher os olhos. Telespectador, você está assistindo não só uma aula,
mas são informações valiosas sobre a vida do Colégio Estadual Manuel Vicente Souza. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com mais informação e um bate-papo como esse com o professor Vitor. De volta com seu jornal Girassol, depois de um belo intervalo. Falando de intervalo, você que tem a sua empresa, tem seu empreendimento em Augustinópolis ou região, quer divulgar, procure o departamento comercial da nossa TV Girassol e anuncie os seus produtos. Lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. Quem anuncia, vende muito mais. TV Girassol indo cada vez mais longe para ficar pertinho de você aí na sua televisão. Falamos agora de casamento comunitário. Esta semana nós teremos Augustinópolis com mais de 100 casórios, é isso mesmo. Alô, noivas e noivos. Quinta-feira, todo mundo lá, a partir das 3 horas, casamento comunitário na quadra do Colégio Manuel Vicente Souza. Falamos do Manuel Vicente Souza porque é uma referência educacional. Continuando com o professor Vitor, como é que estão as ações pós-pandemia? Zé, para esse retorno, nós preparamos um plano de retorno seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Educação. Ficamos felizes porque todo o grupo de servidores já vacinado, o alunado também, né? Acho que quem não tem as 3, mas as 2 doses já tem. Então, assim, um retorno com segurança e algo que nos chamou bastante atenção enquanto equipe foram as dificuldades de adaptações que nós tivemos, né? Foram 2 anos com as escolas fechadas, tivemos dificuldade de adaptação de alguns estudantes, se adequar à rotina escolar novamente, e algo que nos chamou bastante atenção também foram os casos de depressão, que eles aumentaram de forma significativa. Os problemas socioemocionais, eles se propagaram muito durante a pandemia em virtude dos nossos jovens, nossos adolescentes, eles estarem trancados em casa e fora da escola, que é o lugar deles, né? Até para socializar. Professor, mas diante de todos esses obstáculos, como é que está o nosso índice educacional? Olha, como te falei ainda há pouco, essa é eu vou me reportar a realidade do Colégio Manuel Vicente. Nós já tivemos acesso aos dados preliminares do exame, né, do SAEB, da avaliação do SAEB, e algo que nos deixou bastante felizes foi o fato da nossa proficiência, né, ela não ter regredido tanto. Na última edição do SAEB, que foi 2019, o Colégio Estadual Manuel Vicente Souza, de colégio de ensino médio, nós ficamos em 2º lugar dentro do estado, com o maior crescimento no IDEB. Fomos até premiados, nossos servidores foram bonificados, e esse ano nós estávamos preocupados, porque ano passado foi ano de IDEB, e nós vínhamos de 1 ano e meio de pandemia, né? E nós estávamos preocupados com o resultado. E ao analisarmos o resultado agora, nós vimos a nossa proficiência era 280 em português e baixou para 275. Não foi uma perda, né, considerando que eu tive 2 anos de pandemia. Matemática 268, caímos para 263. Eu acredito que nós vamos permanecer acima da média estadual e acima da média nacional. E, como te falei, considerando que nós viemos de 2 anos de escolas fechadas, a nossa preocupação, nosso receio era que nossos índices eles despencassem, porque estudiosos eles apontam que vai haver uma regressão de 10 anos na educação brasileira em virtude da pandemia, o impacto da pandemia, um impacto negativo. Professor, então o que nós podemos dizer é externar as nossas congratulações ao corpo docente e discente da Escola Manuel Vicente Souza. Professor, nos fale do projeto Recomeçar.
O projeto Recomeçar é um projeto do governo do estado, através da Secretaria de Educação, e ele foi muito válido para esse momento, porque o objetivo dele era fazer uma triagem dos estudantes, né? Ver como que esses estudantes estavam. Isso foi feito no início do ano, uma avaliação diagnóstica, onde evidenciou para a escola os níveis que os estudantes se encontravam, e daí as escolas puderam traçar o seu plano de trabalho, né? Pautado em cima daquilo que precisava ser o foco do trabalho no momento, que seria as dificuldades de aprendizagem. Aquelas habilidades que os estudantes, a exemplo, né? Os estudantes de 9º ano, eles tinham algumas habilidades que eles precisavam aprender no 9º ano, e elas foram impactadas em virtude da pandemia, né? Então, assim, agora na primeira série do ensino médio, nós estamos trabalhando essas habilidades que esses estudantes deveriam ter adquirido na série anterior, e elas foram afetadas em virtude da pandemia. Então, esse primeiro semestre, ele é focado, o trabalho é focado nas habilidades não desenvolvidas dos estudantes, e é isso que se propõe o projeto Recomeçar do governo do estado. É trabalhar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, para, após essas dificuldades sanadas, aí se prosseguir o trabalho e ver Mas assim, tudo priorizando, né, exatamente devido ao tempo, aquilo que é primordial para a vida acadêmica e o sucesso do estudante. Professor, encerramento do período, férias, nos fala um pouquinho e deixa aqui a sua mensagem aos nossos telespectadores que nos assistem em toda a região tocantina nessa noite de terça-feira. José, nós agora, dia 30, toda a rede estadual ela está encerrando o primeiro semestre letivo de 2022 e retornam em 1º de agosto. Né? Agora, dia 23, já houve uma formação para a equipe gestora promovida pela Secretaria de Educação do Estado, já é uma preparação, um planejamento para esse retorno do 2º semestre, porque as ações do projeto Recomeçar, elas estavam previstas antes só para acontecerem durante o 1º semestre, mas devido ao resultado diagnóstico que o Estado já analisou, aí propuseram trabalhar todo ano, né? Então, a partir do 2º semestre, a partir do dia 1º, a gente retorna com o projeto Recomeçar também. E assim, fazendo um balanço do 1º semestre, foi algo que foi desafiador. Voltar, abrir as escolas, o medo que os estudantes estavam, as equipes das escolas apreensivas, mas assim, foi interessante porque a escola ela só tem vida com o estudante dentro dela. Né? Então, assim, ver novamente, né, o Colégio Manuel Vicente repleto de estudantes e a gente trabalhar focado, e o que eu achei mais interessante, o empenho, o envolvimento e a saudade que eles estavam do ambiente escolar, né? Então, assim, a gente vê que era algo que era necessário, que era fundamental, porque não se transforma uma sociedade sem educação, e educação de qualidade ela só acontece com o estudante na escola. Pelo menos eu acredito assim. Digo, não é uma ofensa ao pessoal da educação à distância, mas a educação básica ela é primordial que ela aconteça presencial dentro das escolas, porque é um período delicado, né, de formação, como já disse, é um período de formação básica. É interessante que os esforços sejam mais... Professor Vitor, encerrando o nosso bate-papo, a nossa conversa, essa entrevista está sendo levada ao ar através dos transmissores da TV Girassol em toda a região tocantina. Fica aqui o nosso melhor muito obrigado a todos que fazem aquela forma, aquela família do Manuel Vicente, e havendo algo a acrescentar, os nossos microfones estão à sua disposição. Então, nós que agradecemos a oportunidade de falar. Na verdade, esse momento a gente aproveita para falar não só em relação ao CMVS, né? Mas a gente fala em nome de toda... que nós somos SEDUC também, né? Pertencemos à rede estadual e falamos em nome das demais unidades de ensino aqui de Augustinópolis, da rede estadual, que também fazem um trabalho brilhante, viu? Eu creio que vocês acompanharam, né, o trabalho realizado pela Escola Fazenda 16, agora no último final de semana, né, um seminário
é muito interessante um projeto do campo. Então, assim, a gente fica feliz quando a gente observa o resultado e do trabalho que essas escolas elas têm realizado a nível do município. Muito obrigado ao professor Vitor, diretor do Manuel Vicente. Muito obrigado a toda a família do Manuel Vicente. E nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já com mais informação na sua televisão. Você pode anunciar os seus produtos aqui na sua TV Girassol. É isso. Quem anuncia, vende muito mais. Quem não é visto, não é lembrado. Sua TV Girassol agora está localizado aqui na Avenida Central, próximo ao ginásio de esporte. Procure o departamento comercial e anuncie os seus produtos. Lembramos que a próxima sexta-feira começa o maior arraiá do Bico do Papagaio. É isso mesmo, é o arraiá do Centro do Augusto. Muitas atrações, tá bom? Sexta-feira, não fique em casa, chame a família e vamos para a Praça Ari Valadão. É isso, vamos ter uma carroceata. Você de carro, de carroça, de moto, bicicleta, vamos fazer aquela passeata. Vamos chegar à Praça Ari Valadão na carroceata, tá bom? Todos juntos. É o Arraiá do Centro Augusto, edição 21ª, tá bom? É a edição de número 21. Meus amigos, você que nos assiste em qualquer lugar deste Brasil, nós vamos falar agora de uma doença degenerativa que afeta, é isso mesmo, que afeta o nosso cérebro. E com o tempo nos traz tremor, dificuldade de locomoção. Nós falamos agora do mal de Parkinson. Vamos à matéria. A doença de Parkinson é um problema neurológico que afeta principalmente idosos, reduzindo a capacidade da pessoa de se movimentar. Você vai saber mais informações sobre isso na nossa entrevista com o Dr. Fábio Serra. Doutor, primeiro vamos explicar para a população quais são as causas do Parkinson e como evitar. Muito bem. As causas, infelizmente, nós não temos um vilão que é possível concentrar a ação para poder evitar. Ela é multifatorial, ela tem um componente genético, né? Tem principalmente as pessoas que desenvolvem a doença de uma maneira precoce, antes dos 60, até antes dos 50 anos, tem um componente genético aí atuando muito forte. Mas a maioria das pessoas que têm doença de Parkinson acabam apresentando sintomas a partir dos 60 anos. E essas pessoas a gente identifica que pode ter relação com alguma exposição a algum material, a algum tipo de estilo de vida, mas um fator realmente que a gente possa bloquear, um exemplo paralelo como o cigarro com câncer de pulmão, não existe, infelizmente. O senhor falou sobre o estilo de vida. Quais seriam, então, como seria esse estilo de vida? O que a pessoa pode fazer para amenizar o problema ou então para retardar os sintomas? Muito bem. Por se tratar de uma doença degenerativa, a gente, tendo um estilo de vida que leve a uma condição do corpo mais saudável, não só a doença de Parkinson, mas todas as doenças degenerativas, a gente acaba tendo um efeito protetor. Mas isso é uma associação, ou seja, não conseguimos estabelecer causa e efeito, ou seja, não é garantido de quem tem um bom estilo de vida que não vai desenvolver a doença, assim como quem tem um mau estilo de vida vai desenvolver a doença. Então são associações. Mas isso tange o quê? Sono bom, alimentação com comidas naturais, atividade física, sair do sedentarismo, evitar estresse, todas essas condições que a gente fala sobre estilo de vida, elas estão dentro desse pacotinho. E quais são as principais dúvidas que os pacientes, o pessoal que está em casa, tem sobre o mal de Parkinson? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque o primeiro sintoma que o paciente de Parkinson tem é o tremor. Só que tremor, quem nunca teve um tremor nas mãos, né? Então, quando a pessoa identifica o tremor, ela acaba o quê? Puxa vida, será que é Parkinson? E isso gera uma angústia muito grande. Então,
O tremor do Parkinson, ele é um tremor que normalmente acontece unilateral, ou seja, em uma das mãos, não nas duas ao mesmo tempo. E há um tremor que acontece quando a pessoa está em repouso, ou seja, quando a mão está parada lá vendo televisão e aí alguém percebe que a mão fica com um tremor leve. Diferente da maioria dos tremores que a gente tem quando está nervoso, quando vai fazer alguma coisa, segurar uma xícara, esse tremor normalmente não é relacionado ao Parkinson. Além do tremor, tem algum outro sintoma que a pessoa pode perceber e ficar atenta? Sim, a rigidez, a pessoa começa a ficar mais travada, ela começa a ficar lenta para fazer as coisas. A forma de andar muda, ela começa a andar com passos pequenos, ela começa a perder o balanço do braço ao andar, fica com o tronco reto, caminhando, sem fazer esse swing, esse balanço dos braços. Ela às vezes dá uma travada, ela vai andar, quando vai mudar de direção, ela trava, ela não consegue, demora uns 2 segundos para ela direcionar. Então, esses são os principais, os sintomas cardinais que a gente chama, que a gente identifica no paciente com Parkinson, além do tremor que nós já tínhamos falado, né? Claro que existem outros sintomas menores que a pessoa não relaciona, né? Por exemplo, alteração gastrointestinal, uma lentidão do trânsito intestinal, isso acontece, alteração de sono, essas coisas podem também acontecer. Mas os principais são os motores, como você bem colocou, né? Felizmente, agora existem muitos tratamentos bem inovadores que ajudam as pessoas que têm Parkinson. Fale sobre esses tratamentos. Muito bem. Primeira mensagem, o Parkinson infelizmente não tem cura, mas tem controle, né? É uma doença que progride, mas com controle adequado, precoce, a gente retarda essa piora do paciente. Então a primeira linha de tratamento, sem dúvida nenhuma, é o remédio. Então nós temos vários tipos de drogas, vários tipos de remédios que na sua combinação dão o conforto, dão a melhora para o paciente. Associado a isso, ou até mesmo depois, né, numa situação de piora, a gente tem alguns tratamentos não invasivos, né? Por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, que é um aparelho que agora tem na região, que eu até trouxe para cá, que você consegue estimular o cérebro sem abrir a cabeça, sem causar dor, sem fazer nada. E depois desse tratamento, existe um tratamento invasivo que é uma cirurgia, que é o DBS, que é uma sigla do inglês, chama de Deep Brain Stimulation, que se traduz estimulação cerebral profunda, que é um cabinho bem fininho que coloca lá dentro do cérebro, que aí ele fica estimulando continuamente dentro do cérebro. Todo esse pacotinho, remédio, tratamento não invasivo e tratamento invasivo, lembrar que é primordial a atuação da fisioterapia. Pois a reabilitação, o treino para andar de marcha, o treino de equilíbrio, fortalecimento, ele é muito importante para segurar a doença. E eu sempre lembro para os pacientes, a atividade física, o treinamento, a reabilitação, ela é importante não só para a saúde, para a gente manter saudável, como para aquele que está doente, para melhorar a condição de doença dele. Além dos tratamentos, é importante que os familiares também da pessoa que tem Parkinson tenham um cuidado especial. Como a família deve se comportar? Muito bom. A família, todo paciente acaba precisando de um apoio, um suporte. No Parkinson não é diferente, ainda mais quando nós temos alguém com uma doença mais avançada que acaba tendo restrições de deslocamento, para engolir. Então você precisa de um suporte, um apoio a isso. Então a família sim tem que ter, a primeira coisa é ter conhecimento. Acho que sabendo o que é, sabendo o que acontece e quando acontece alguma coisa, como se comportar, é o principal elemento de uma boa ajuda, de um bom suporte. Então, a família tem que participar da consulta, tem que fazer as perguntas, tem que entender da doença e com essa informação em mãos, a família acaba cuidando melhor. Muito obrigada, doutor, pelas informações. E é isso, pessoal. Vamos cuidar da nossa saúde para prevenir problemas maiores quando estivermos mais velhos. De volta com seu jornal Girassol, desta terça-feira, 28 de junho de 2022. Estamos chegando ao final desta edição, agradecendo os nossos patrocinadores, Aquapark, e mesmo ambientes agradável, ambiente acolhedor, onde você pode levar a sua família. Ainda temos a opção de alimentação lá na churrascaria Traciano. Tem aquele churrasco suculento,
todos os dias lá com o Mestre Fumaça. Amanhã mesmo nós vamos lá. Eu, o diretor Vitor, né, o nosso técnico, né, o Plácido, a nossa equipe de televisão vai almoçar lá no Treciane amanhã. Muito obrigado a você da toda a região tocantina, você do Maranhão, claro, você do Pará, você do Bico do Papagaio, pela sua audiência, pela sua paciência. Amanhã estaremos de volta às 7h30, trazendo mais informações do Bico do Papagaio. Muito obrigado e até amanhã, se Deus nos permitir.